Você já se perguntou por que a caixa preta do avião fica intacta em acidentes, mas o avião não? Ou por que tudo no universo gira sem parar? Será que correr na chuva molha menos ou mais? E por que fechamos os olhos ao espirrar? Tem perigo nisso? Falando em perigo, é seguro dar o CPF na farmácia? E por que a dipirona é proibida lá nos Estados Unidos? Você sabe? Hoje, o Top 10 responde a essas e a outras várias perguntas que você com certeza já quis saber a resposta. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Vamos nessa? Por que o coração bate do lado esquerdo do peito? Embora o coração esteja localizado no centro do tórax, na região chamada mediastino, entre os pulmões e atrás do externo, ele não está perfeitamente centralizado. A maior parte de sua massa e o ápice, a ponta inferior, ficam ligeiramente deslocados para a esquerda. Esse posicionamento é conhecido como levocardia, a condição mais comum em humanos. Esse deslocamento ocorre por dois fatores principais. Número 1, a arquitetura interna assimétrica do órgão, ou seja, os ventrículos esquerdo e direito têm funções diferentes. O ventrículo esquerdo é mais robusto, pois precisa bombear sangue para o corpo todo, enquanto o direito envia sangue apenas aos pulmões. Esse maior desenvolvimento do ventrículo esquerdo faz com que o lado esquerdo do coração seja visualmente e fisicamente mais proeminente, empurrando levemente para a esquerda. Segundo motivo, o espaço dentro do tórax. O pulmão esquerdo é menor que o direito e tem uma espécie de encaixe onde o coração se acomoda. Isso ajuda ainda mais a empurrar o coração levemente para o lado esquerdo. Desde muito cedo, ainda na fase embrionária, o corpo já começa a se organizar de forma assimétrica. Genes específicos e o movimento de fluidos dentro do embrião ajudam a quebrar a simetria e guiam o coração para o lado esquerdo logo no início do desenvolvimento. Mas existem exceções. Em casos raros, acontece o contrário. O coração se forma do lado direito, uma condição chamada dextrocardia. E às vezes isso vem junto com outra condição chamada situs inversus, em que todos os órgãos internos ficam espelhados. Apesar de incomum, na maioria das vezes, isso não causa nenhum problema sério para a saúde. O que acontece com a gordura quando emagrecemos? O senso comum acredita que, quando o emagrecimento acontece, a gordura que estava mais visível some porque virou músculo e energia, certo? Erradão. A maior parte da gordura vai embora pelo ar. Dá para você acreditar? Quando emagrecemos, as células de gordura liberam triglicerídeos, que se transformam em dióxido de carbono e água. O CO2 é eliminado principalmente na respiração e a água sai no suor, urina e até nas lágrimas. Resumindo, emagrecer é um processo que literalmente sai do corpo no ar que respiramos. Claro, é preciso combinar dieta, exercícios e hábitos saudáveis para que isso não aconteça. Não adianta respirar fundo e chorar achando que vai queimar aquela gordurinha. Você já sabia disso ou foi pego de surpresa? Me conta aqui nos comentários. O mito de fazer xixi em queimaduras de águas vivas. Se tem um mito que muita gente ainda acredita, é o de que fazer xixi em uma queimadura de água viva pode aliviar a dor. Mas, já adianto, isso não funciona, ou melhor, só não funciona como pode piorar a situação. O veneno da água viva vem de células urticantes que ficam presas na pele e, se entrarem em contato com líquidos como água doce ou até mesmo urina, podem liberar ainda mais toxinas. Ou seja, em vez de aliviar, mijar na queimadura, só intensificador. Então, o que realmente resolve? A primeira coisa é lavar a área com água do mar, nunca com água doce.
Em alguns casos, usar vinagre pode ajudar a neutralizar as toxinas, principalmente se for uma caravela portuguesa. Se não tiver vinagre por perto, uma compressa com água quente também pode aliviar a dor. Depois disso, remova os tentáculos com uma pinça, nada de usar a mão. O segredo está na água salgada, no vinagre e no calor. Seguindo essas dicas, você se livra da dor rapidinho e sem perrengue extra para você. Bajau, os mergulhadores super-humanos. Desafiando as leis da física e da biologia, os Bajau conseguem ficar 13 minutos submersos no fundo do mar, sem oxigênio e nenhum tipo de equipamento. Eles são conhecidos como caçadores do mar e habitam regiões do Sudeste Asiático. Pesquisas revelaram que, ao longo da evolução, esse povo passou por adaptações fisiológicas impressionantes. Os Bajau têm baços significativamente maiores do que a média dos seres humanos. O baço é um órgão que atua como um reservatório de glóbulos vermelhos, que são ricos em oxigênio. Durante o mergulho, o baço dos Bajau se contrai, liberando essas células no sangue e aumentando a capacidade de oxigenação do corpo. Assim, eles conseguem caçar com tranquilidade por vários minutos lá no fundo do mar. A não ser que você seja um Bajau asiático, já sabe, né? Nada de tentar isso aí na sua casa, na piscina principalmente. Mas a adaptação dos Bajau vai além da fisiologia. Desde pequenos, eles são treinados para mergulhar e caçar dentro d'água. Para isso, usam pesos feitos de pedra e conseguem descer até 70 metros com rapidez e pouco esforço. Os Bajau também desenvolveram técnicas avançadas de caça submarina, utilizando lanças para capturar peixes com precisão impressionante. Tudo isso permitiu que o povo execute com segurança esses mergulhos que desafiam os limites conhecidos do corpo humano. Cabelo. No Quirguistão, médicos removeram uma bola de cabelo de 4 quilos do estômago de uma jovem. O caso repercutiu amplamente nas redes sociais e chamou a atenção para o aumento de casos de tricofagia, popularmente conhecida como síndrome de Rapunzel, a mania de comer os próprios cabelos. Problema esse que eu não vou ter, eu sou imune a esse problema. Segundo o médico Bahadir Bebezov, os pais da adolescente procuraram ajuda depois de notar a perda de peso da filha, que não comia praticamente nada. Quando Aiperi Alexiva chegou ao hospital, a equipe notou que ela apresentava dificuldade até para ingerir água. Os médicos ficaram chocados quando descobriram no raio-x uma enorme bola de cabelos bloqueando o sistema digestivo da jovem. Foi só nesse momento que ela contou sobre a mania de mastigar as pontas de seus cabelos até comer pedaços dos fios. A menina passou por uma cirurgia de emergência e o corpo estranho foi retirado com sucesso. Pulmonoscórpios. Se você tiver um pingo de juízo, não vai querer se deparar com um escorpião por aí. É ou não é? Embora sejam pequenos, esses bichos possuem um veneno extremamente forte que causa muita dor e complicações. Se você for atacado, precisará recorrer ao hospital com urgência. Com essa descrição, já fica mais do que claro que encontrar com um animal desses não é nada bom. Agora, multiplique esse escorpião por, sei lá, umas 10 vezes o seu tamanho. Acredite, esse monstro existiu e se chama Pulmonoscorpius. Por sorte, ele já está extinto e também habitou o planeta durante a época do Viseano do Carbonífero. Seus fósseis foram encontrados em East Kirkton, na Escócia. De acordo com os cientistas, a espécie crescia até 70 centímetros de comprimento. Sua dieta não é conhecida. No entanto, artrópodes podem ter se tornado parte dela. Ainda de acordo com os pesquisadores, a picada do escorpião era capaz de derrubar pequenos tetrápodes na época. Como é o mundo aos olhos de uma aranha? Enquanto a gente enxerga com 2 olhos, a maioria das aranhas tem 8 e cada um deles faz um trabalho diferente. Que bicho doido!
Mas, ao contrário do que parece, elas não veem tudo com nitidez. O que mais guia uma aranha não é a imagem, e sim o movimento e as vibrações ao redor. Algumas, como as aranhas saltadoras, são a exceção. Elas têm uma visão tão apurada que conseguem reconhecer presas a 30 centímetros de distância, algo impressionante para um animal de milímetros. Seus olhos principais funcionam quase como lentes telescópicas, com uma retina móvel que se ajusta à luz, permitindo focar com precisão. Já outras espécies enxergam o mundo de forma mais limitada, mas compensam com truques. As aranhas caranguejo, por exemplo, mudam de cor para se camuflar nas flores onde caçam, e as chamadas aranhas ogro têm olhos tão sensíveis à luz que formam uma nova membrana a cada noite, garantindo a visão perfeita na escuridão. Cerejas em conserva são feitas de insetos? O que essa pergunta tem de nojenta tem de verdade. Algumas cerejas em conserva, daquelas bem industrializadas, são feitas com insetos, ou melhor, com corante extraído de insetos. Aquela cor vermelha vibrante vem da cochonilha, um tipo de pulga vermelha que vive em cactos. O ácido dentro dessa pulga é usado para produzir o corante carmim, também conhecido como E120. A indústria usa esse corante em balas, coberturas de bolos e, sim, em cerejas em caldas. A boa notícia é que ele vem caindo em desuso. Isso porque, para produzir 1 quilo de corante, é necessário esmagar 70 mil cochonilhas. Por isso, muitos fabricantes vêm preferindo outros corantes químicos e menos naturais. Muitas marcas usam corantes artificiais como o vermelho 40, justamente porque muita gente passou a evitar o carmim por motivos éticos, religiosos ou por alergias mesmo. De qualquer forma, não dá para ter certeza se todas as cerejas em conserva de hoje em dia têm insetos na composição. O jeito é olhar no rótulo. E não só de cerejas, tá? O carmim também já foi usado em batons, sorvetes, refrigerantes e iogurtes. Será que você já comeu muita pulguinha e nem percebeu? E sentimos cócegas. As cócegas podem arrancar risadas involuntárias, mas não são apenas uma reação boba. Quando algo toca a sua pele de forma inesperada, o cérebro entra em alerta, como um teste para reagir a possíveis perigos. É o corpo dizendo: "Ei, presta atenção aí, ó." Só que, em vez de fugir, você acaba rindo. Elas aparecem principalmente em áreas como axilas, sola dos pés, onde há mais terminações nervosas. A intensidade varia de pessoa para pessoa e pode depender tanto da genética quanto do estado emocional. Pessoas mais ansiosas ou com respostas nervosas mais intensas tendem a ser mais sensíveis. A confiança também conta. É mais difícil provocar cócegas em alguém relaxado e se divertindo, pois o cérebro pode bloquear essa sensação nesse estado. Apesar dos avanços, o mecanismo completo ainda não é totalmente compreendido. O que se sabe é que as cócegas nos conectam ao corpo e ao ambiente e continuam sendo uma das curiosidades mais divertidas e misteriosas da experiência humana. Garrafa. Um iraniano de 50 anos foi levado ao hospital após reclamar para a esposa de dores abdominais. O homem se sentia constipado e não conseguia evacuar há 3 dias. O problema? Ele tinha enfiado uma garrafa de 20 centímetros. Gabriel, me ajudei. Bem, Gabriel acenou comigo aqui e você sabe onde. E ficou envergonhado de contar a verdade para a esposa dele. Imagina. Depois de um raio-x, os médicos descobriram que o caso era grave. Isso porque a garrafa já estava invadindo o intestino grosso. Então o paciente foi levado às pressas para a cirurgia e, felizmente, tudo correu bem. O objeto foi removido sem danos aos órgãos. Após o procedimento, o homem ainda permaneceu internado por 5 dias e só depois recebeu alta sem apresentar nenhum problema pós-cirúrgico. Arame.
Na manhã de uma segunda-feira, uma idosa de São Miguel, no Alto Oeste Potiguar, engoliu acidentalmente um arame que estava misturado em farinha. O objeto ficou preso no seu esôfago, causando grande desconforto. A mulher foi levada ao Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Os médicos especializados estavam preparados para realizar um procedimento endoscópico para remover o arame e prevenir possíveis complicações. A família e os profissionais de saúde relataram que a remoção foi bem sucedida e que a idosa se recuperou rapidamente. Ainda bem. O cérebro humano pode apodrecer? Você é daqueles que tem uma péssima memória, uma dificuldade imensa de raciocínio e uma falta de interesse em coisas que não sejam o seu celular? Pois é, cuidado. Você pode estar sofrendo de brain rot, ou, em português bem claro, apodrecimento cerebral. Apesar de soar dramático, esse diagnóstico já é reconhecido pela medicina e ganhou força nas redes sociais para descrever os efeitos negativos do consumo excessivo de conteúdo rápido e superficial na internet. É que nem todo o conteúdo que está na internet é cheio de qualidade e informação, como aqui, no Top 10. Muitas vezes você fica preso em vídeos sem sentido, sem relevância, e isso ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina em excesso. Segundo a pesquisadora Anna Lembke, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, isso pode causar uma espécie de tolerância digital. Quanto mais estímulo a gente recebe, mais estímulo precisa para se sentir bem. Resultado: dificuldade de concentração, perda de interesse em atividades complexas e até problemas de memória. Não é que seu cérebro vá literalmente apodrecer, mas o termo é uma forma de chamar a atenção para uma realidade preocupante. O uso exagerado de estímulos curtos e constantes pode sim nos emburrecer. O cabelo e as unhas continuam crescendo depois da morte. Esse é um mito antigo, mas a realidade é bem diferente. O corpo para de produzir tecidos assim que a circulação sanguínea e o fornecimento de nutrientes cessam. Sem oxigênio e energia, as células responsáveis pelo crescimento morrem junto com o resto do organismo. Então, por que parece que unhas e cabelos ficam maiores? Depois da morte, a pele encolhe por causa da perda de água, puxando o tecido ao redor das unhas e da raiz do cabelo. Esse encolhimento dá a ilusão de crescimento, mas na verdade nada está crescendo. É só a pele que recuou. Além disso, como cabelos e unhas são feitos de queratina, uma substância resistente, eles podem permanecer intactos por muito tempo. Um caso curioso foi o do pintor Salvador Dalí. Quando seu corpo foi exumado, mais de 30 anos após a sua morte, seu icônico bigode ainda estava intacto, apontando para cima. Isso provavelmente aconteceu por causa do embalsamamento, que ajudou a preservar os fios. Engolir sementes faz árvores crescerem na barriga. Se você já foi criança e engoliu uma semente de melancia, deve ter entrado em pânico ao ouvir: agora vai nascer uma árvore na sua barriga. Para uma planta crescer, ela precisa de luz, solo, oxigênio e umidade controlada. E nada disso existe dentro do nosso estômago. Pelo contrário, o ambiente ali é super ácido, capaz de dissolver até certos metais. Então imagina o que acontece com uma simples semente. Esse mito pode ter surgido porque algumas sementes realmente passam pelo sistema digestivo sem serem totalmente digeridas, já que possuem cascas resistentes. Mas ao contrário da lenda, elas não criam raízes nem brotam folhas, apenas são eliminadas junto com outros resíduos do corpo. Se fosse possível virar uma pessoa-árvore, já teríamos milhares de casos médicos documentados, o que claramente nunca aconteceu. O máximo que se sabe são relatos raríssimos de pequenas plantas germinando nos pulmões de pessoas que aspiraram sementes, mas isso não tem nada a ver com o mito da árvore na barriga. Ou seja, se você engolir uma semente de melancia, pode ficar tranquilo, ela vai ser digerida ou expelida naturalmente, nada de raízes crescendo pelo corpo ou folhas saindo pelo seu umbigo. O ser humano usa apenas 10% do cérebro. Se tem um mito que Hollywood adora espalhar, é de que usamos só 10% do nosso cérebro e que, se desbloqueássemos os outros 90%, ter superpoderes, poderíamos virar gênios.
A verdade é que usamos praticamente todo o nosso cérebro o tempo todo. Imagens de ressonância magnética mostram que, mesmo dormindo, várias áreas continuam ativas, cuidando de funções essenciais como respiração, temperatura corporal e processamento de informações. Mas de onde veio essa história? Uma teoria é que essa ideia veio de uma má interpretação de estudos antigos ou da frase do psicólogo William James, que afirmou que as pessoas não utilizam todo o seu potencial mental. Com o tempo, essa ideia foi distorcida até virar o famoso só usamos 10% do cérebro. A real é que o cérebro já é um verdadeiro supercomputador. Ele consome 20% da energia do nosso corpo, mesmo representando só 2% do peso corporal. Ele é incrivelmente eficiente e a ciência ainda nem desvendou todos os seus mistérios. Ou seja, você não precisa desbloquear nada. Seu cérebro já está trabalhando a 1000 por hora. O desafio não é acessar partes ocultas, mas aprender a usá-lo de forma mais inteligente. Os Maasai e os saltos impressionantes. Imagine estar em uma celebração e de repente ver alguém saltar tão alto que parece desafiar a própria gravidade. Isso é exatamente o que acontece com os Maasai, um povo seminômade da África Oriental. Uma das práticas mais emblemáticas dos Maasai é a Adumu, também conhecida como Dança dos Saltos. Durante essa cerimônia, os guerreiros formam um círculo e, individualmente, saltam na vertical, alcançando alturas impressionantes sem pegar qualquer impulso. Mas qual o segredo por trás desses saltos? A resposta está na combinação de genética, treinamento e técnica. A estrutura corporal dos Maasai favorece os saltos, porque eles têm pernas longas e tendões incrivelmente elásticos que funcionam como verdadeiras molas. Essa habilidade é tão impressionante que especialistas em biomecânica estudam esses movimentos para entender como eles conseguem maximizar tanto a força dos músculos das pernas. Além da parte física, a cultura Maasai também incentiva o desenvolvimento dessa habilidade desde a infância, já que os saltos são símbolos de prestígio e respeito dentro da comunidade. Dá para morrer, literalmente, de rir? Rir é o melhor remédio, é o que todos dizem. Mas e se eu te disser que, em casos raros, rir demais pode sim matar? Por mais absurdo que pareça, dá para morrer, literalmente, de tanto rir. Mas calma. Na enorme maioria das vezes, a risada é algo muito, mas muito saudável mesmo. Libera endorfina, melhora a circulação, reduz o estresse e é só benefício total. Não se preocupe. Mas em situações extremas, quando a gargalhada é intensa e prolongada demais, ela pode desencadear reações físicas perigosas. Em alguns casos, pessoas com problemas cardíacos, epilepsia ou distúrbios respiratórios podem infartar por causa do riso incontrolável. A medicina até tem um nome informal para isso: morte por risada. E existem registros históricos dessa fatalidade, viu? Um dos mais famosos é o de Alex Mitchell, um britânico que em 1975 teve um ataque de riso assistindo a um episódio de comédia na TV. Ele riu por 25 minutos seguidos até cair morto no sofá. A autópsia revelou que ele tinha um problema cardíaco genético e a crise de riso desencadeou o ataque fatal. Mas é claro, é muito raro, muito raro. Então não precisa você entrar em pânico da próxima vez que chorar de rir num grupo de amigos. Mas como a nossa missão é matar a curiosidade de vocês, sim, em condições específicas dá para morrer de tanto rir, ou seja, rir ainda é o melhor remédio. É só manter seus exames em dia e não exagerar muito na dose. É verdade que a fruta abacaxi digere seres humanos? Você já comeu abacaxi e ficou com aquela sensação de acidez na boca? Uma coceira ou ardência na língua? Ou até mesmo sentiu uma afta alguns dias depois? Isso é mais comum do que parece. O que acontece é que o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina, e essa enzima é capaz de quebrar proteínas. E o que é feito de proteínas? O nosso corpo, pele, músculos, células, tudo.
Ou seja, quando o abacaxi entra em contato com a sua boca, ele já começa a quebrar as proteínas, ou melhor dizendo, começa a digerir o seu corpo. Mas calma, isso não quer dizer que o abacaxi vai te digerir por inteiro. É só uma ação leve e superficial que o corpo consegue se recuperar assim rapidinho. Até porque dentro do nosso estômago, a bromelina do abacaxi tem uma ótima função. Ela ajuda na digestão dentro desse ambiente que é naturalmente ácido e cheio de enzimas que quebram alimentos. Então, ela meio que dá uma força principalmente na digestão de carne. Então fica tranquilo, não precisa ter medo de abacaxi. Ele é um alimento seguro, cheio de vitamina C, antioxidantes, ajuda na digestão e ainda é uma delícia. Só não exagere, especialmente se sua boca for das mais sensíveis. O que é cibercondria e por que ela está mais perto de você do que parece? Sabe quando você sente uma dorzinha boba, abre o celular e 5 minutos depois já está convencido de que tem 3 doenças raras? Pois é, isso tem nome, cibercondria. A busca compulsiva por informações de saúde na internet que, em vez de acalmar, só aumenta a ansiedade. O ciclo é sempre o mesmo. Você pesquisa para ficar tranquilo, tranquila. O algoritmo, querendo te manter ali, mostra resultados cada vez mais alarmantes. A ansiedade sobe, você pesquisa de novo e, antes de perceber, está preso em um looping infinito. Pesquisadores da Microsoft já alertavam isso lá em 2009, mas a pandemia, com excesso de informação, medo e incerteza, fez a cibercondria explodir. E o mais assustador, você não precisa ser hipocondríaco para cair nisso. Basta estar cansado, preocupado, ter um exame demorando para sair ou já ter vivido um atendimento ruim. A mistura de espera, ansiedade e Dr. Google faz qualquer pessoa imaginar diagnósticos que não existem. O problema não é usar a internet, ela pode ajudar muito. O problema é achar que ela substitui um médico. A rede entrega volume, não precisão. E quando o assunto é o nosso corpo, exagero e desinformação cobram caro. Noites sem dormir, autodiagnósticos equivocados e até automedicação perigosa. A verdade é simples. Se não aprendermos a usar a internet com calma e senso crítico, corremos o risco de transformar um sintoma pequeno em um problema enorme criado pela nossa própria cabeça. O que os homens das cavernas realmente faziam o tempo todo? Você já parou para pensar o que os homens das cavernas faziam, tipo assim, o dia inteiro? Tipo, o que rolava no dia a dia de quem vivia há mais de 40 mil anos atrás? Não era ficar batendo pedra ou fugindo de dinossauro, que nem existiam mais nessa época, tá? Segundo pesquisas feitas em sítios arqueológicos, como os de Laco, na França, e Blombos, na África do Sul, o cotidiano dessa turma era bem agitado. Homens e mulheres, muitas vezes em grupo, saíam para caçar usando lanças e ferramentas feitas de pedra, o que os arqueólogos chamam de tecnologia lítica. Já foram encontradas pontas de lança com mais de 300 mil anos, para você ter só uma ideia. Enquanto uns caçavam animais, outros cuidavam das crianças, coletavam frutos, raízes e até insetos. Um estudo publicado no Journal of Human Evolution mostra que a divisão de tarefas era bem mais equilibrada do que a gente costumava imaginar. Tinha também a parte de ensinar os mais novos, contar histórias em volta da fogueira e fazer pintura nas paredes das cavernas. Uma das descobertas mais importantes do mundo foram as pinturas rupestres em Altamira, na Espanha, que comprovam essa vocação artística milenar da humanidade. Isso tudo servia para passar conhecimento, marcar momentos importantes e rituais. Arqueólogos falam que essas pinturas tinham um valor simbólico e espiritual. Então, resumindo, eles viviam entre caça, coleta, rituais, fofocas pré-históricas e muita adaptação ao ambiente. Era vida real, intensa, cheia de desafios e também de momentos em grupo. Será possível que os humanos tenham desenvolvido tecnologia avançada há milhares de anos?
Essa pergunta sempre volta porque algumas obras antigas parecem desafiar o nosso entendimento. As pirâmides, por exemplo, surgem alinhadas com precisão astronômica, blocos gigantes colocados milimetricamente, mas nada ali exige laser, motor ou ajuda alienígena. Arqueólogos mostram que elas são a ponta de uma tradição que começou com pirâmides menores e métodos que foram evoluindo, rampas, equipes especializadas, organização estatal e muito, mas muito tempo disponível. E quando olhamos para artefatos realmente impressionantes como a máquina de Anticítera, um computador analógico grego de mais de 2000 anos, o que vemos é outra coisa. Não civilizações secretas, mas a capacidade humana de inovar quando as condições certas aparecem. Foi uma invenção tão complexa que não surgiu várias vezes. Alguém a criou uma vez e a ideia se espalhou. Esse padrão aparece desde a pré-história. Uma lança, um machado com cabo, o fogo por fricção, o arco e flecha. Quase sempre alguém inventa primeiro e outros copiam depois. Tecnologia antiga parecia avançada porque era inteligente, não futurista. A arqueologia nunca encontrou rastros de motores, circuitos, ligas metálicas sofisticadas ou infraestrutura compatível com alta tecnologia. O mais incrível é perceber que mesmo sem metal polido ou circuitos brilhando, eles já tinham a centelha que move toda a inovação, a criatividade humana. Por que temos sobrancelhas? As sobrancelhas humanas desempenham duas funções principais: proteção dos olhos e comunicação social. Desde nossa evolução como espécie altamente social, esses fios de pelos acima dos olhos tornaram-se essenciais, tanto para enxergar melhor em condições adversas, quanto para expressar emoções sutis. As sobrancelhas desviam suor, chuva e sujeira para os lados do rosto, impedindo que esses fluidos ou partículas entrem nos olhos e prejudiquem a visão ou causem irritação. A sua curvatura e orientação direcionam a umidade para fora da órbita ocular, uma barreira natural crucial em ambientes externos. Além disso, os pelos sob a pele são altamente sensoriais, com terminações nervosas que detectam estímulos mecânicos, como um inseto pousando, ajudando a provocar piscadas reflexas antes que o objeto atinja o olho. Em humanos, as sobrancelhas evoluíram para expressar emoções de forma sutil e precisa: surpresa, raiva, dúvida, simpatia. Estudos indicam que com a redução das saliências ósseas frontais, nossos rostos ficaram mais lisos, permitindo uma movimentação mais refinada das sobrancelhas. Um recurso de comunicação visível nas interações sociais complexas da nossa espécie. Movimentos discretos, como o sorriso de sobrancelhas, sinalizam reconhecimento e abertura a interações, enquanto outros padrões de franzimento ajudam a identificar confiança ou conexão emocional. As sobrancelhas são, portanto, uma combinação de defesa mecânica e expressão emocional, originalmente desenvolvidas para proteger os olhos da umidade e detritos, adaptaram-se e se tornaram um elemento essencial na linguagem não verbal humana, permitindo uma comunicação visual rica e imediata. Os furos nas canetas Bic. As canetas Bic são tão comuns que a gente mal repara nelas. Mas ela tem dois furinhos, um na tampa e outro no corpo da caneta, com funções bem diferentes e super importantes. O furo na tampa é uma medida de segurança. Ele foi criado para permitir a passagem de ar caso alguém, principalmente uma criança, engula a tampa por acidente. Assim, mesmo com a tampa presa na garganta, o ar ainda consegue passar, reduzindo o risco de asfixia. Essa modificação foi introduzida nos anos 1990 e acabou virando padrão em várias marcas. Já o pequeno furo no corpo da caneta serve para equalizar a pressão interna.
Quando o ar dentro esquenta ou esfria, ele pode forçar a saída da tinta. O furinho impede vazamentos e mantém o fluxo constante. É o que faz a Bic escrever suave, sem falhar e nem borrar. Ou seja, esses dois mecanismos quase imperceptíveis são o que garantem que a caneta funcione bem e, de quebra, evite acidentes. Lady Babushka. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado de forma cruel. Ele foi a 35ª pessoa a ocupar o cargo. A polícia procurou incansavelmente por testemunhas que pudessem ajudar a solucionar o caso. Eles notaram que em diversas fotos apareciam uma mulher com um lenço na cabeça e óculos de lentes escuras. Pelo fato de ter uma câmera nas mãos, aquilo poderia ajudar a encontrar o assassino. Ela foi apelidada de Lady Babushka e vários folhetos com o seu rosto foram distribuídos pelas ruas. Ela não foi identificada até 1970, quando uma mulher que se identificava como Beverly Oliver apareceu dizendo ser quem eles procuravam. No dia do assassinato, em suas mãos estava uma câmera Yashica Super 8, que teria registrado o momento do assassinato. Segundo ela, o FBI confiscou a sua câmera, mas essa confissão deixou os oficiais com um pé atrás. Primeiro, que o dispositivo não havia sido fabricado em 1963. Em segundo, a mulher da foto aparentava estar na casa dos 40 anos, enquanto a jovem que apareceu tinha 17 no dia em questão. Então, quem é de fato Lady Babushka? Como os diamantes são encontrados a 150 quilômetros de profundidade e valem milhões? Os diamantes se formam muito abaixo da superfície, a quase 150 quilômetros de profundidade. Nas profundezas da Terra, o calor e a pressão são tão grandes que o carbono muda de forma e se transforma em cristal. É por isso que o diamante é o mineral mais resistente que conhecemos. Mas, se ele nasce em um lugar tão fundo, como chega até nós? Isso só acontece quando o magma sobe rápido em erupções antigas que criaram as chamadas chaminés de Kimberlito. Elas são tubos de rocha vulcânica que funcionam como elevadores naturais. Trazem fragmentos do manto até a superfície, incluindo diamantes. Para que os diamantes cheguem à superfície, a subida precisa ser muito rápida e impulsionada por erupções vulcânicas antigas. Se o processo fosse lento, o calor faria os cristais virarem grafite. O trabalho para extrair é imenso. Toneladas de granito precisam ser perfuradas, explodidas e carregadas por caminhões gigantes. Depois vem a etapa mais delicada, o lapidar. O diamante bruto só ganha brilho quando é cortado com precisão, muitas vezes a laser e polido usando pó de outro diamante. Esse processo pode levar semanas e cada escolha de corte influencia diretamente o preço final. É um trabalho minucioso, quase artesanal, feito para que a luz se reflita em dezenas de facetas perfeitas. Em média, 1 tonelada de minério pode render menos de 1 quilate de diamante, apenas 0,2 grama. A maior parte não vira joia, vai para uso industrial, em ferramentas como brocas, serras e polidores que aproveitam a dureza do diamante. E quando um diamante chega à lapidação, o valor pode se multiplicar várias vezes. Um único diamante bruto pode custar quase 1 milhão de euros. Depois de lapidado, esse número pode subir ainda mais. Iscas humanas para moscas. Os mosquitos incomodam muito a gente, desde a antiguidade. Ninguém aguenta muriçoca. Como na época não existia a maravilha, que é o repelente,
O rei Pepe II encontrou uma solução que parecia funcionar. Ele colocava os escravos cobertos de mel para servirem como iscas para as moscas, repelindo os insetos para que não chegassem até ele. Pepe II era muitas vezes rodeado por escravos nus, besuntados com mel, que atraíam as moscas. Esse faraó era uma exceção, já que, por causa de sua rapidez e persistência, a mosca era vista como um símbolo de sagacidade. Tal era a sua esperteza que as moscas douradas eram concedidas aos soldados que exibissem as mesmas qualidades em batalha. O furo no palito de pirulito. Você já viu aquele pequeno orifício no topo do palito de pirulito e pensou que fosse uma decoração? Pois não é. Ele existe por 3 razões bem práticas. Fixação do doce. Durante a fabricação, o doce derretido invade o furo, abraça o palito e, quando solidifica, cria uma trava natural. Assim, o pirulito fica bem preso e evita que a cabeça do doce escorregue ou se solte. Segurança contra engasgo. Se por acaso o palito for ingerido ou empurrado, o furo permite que o ar passe, reduzindo o risco de obstrução total da via aérea. Ou seja, é uma medida preventiva. Não vacila nisso. Ajuda no processo industrial. O orifício facilita que o doce encaixe melhor no bastão durante a moldagem ou injeção, distribuindo forças e garantindo união mais firme entre o doce e o palito. Ou seja, um detalhe minúsculo que faz o pirulito ser mais firme, mais seguro e mais fácil de produzir. Porque os dedos enrugam na água, mas o resto do corpo não. Quando mergulhamos as mãos ou os pés em água por vários minutos, a pele das pontas dos dedos e dos pés enruga, enquanto o restante do corpo permanece praticamente inalterado. Essa reação, que já foi atribuída à simples absorção de água pela pele, hoje é entendida como um processo ativo, controlado pelo sistema nervoso autônomo, mais especificamente pelo sistema simpático. A explicação mais aceita hoje é que esse enrugamento não acontece por absorção de água, como muita gente pensa, mas por causa de um comando do próprio corpo. Quando os dedos ficam submersos por muito tempo, terminações nervosas ativam um processo chamado vasoconstrição. Os vasos sanguíneos se contraem, o volume da parte interna do dedo diminui e isso faz a pele afundar e formar aquelas dobras enrugadas. Essa teoria começou a ganhar força ainda nos anos 30, quando médicos perceberam que as pessoas com lesões nos nervos dos dedos simplesmente não enrugavam na água, o que mostrou que esse processo não era algo passivo, mas sim controlado pelo sistema nervoso. Olha que maneiro isso. E por que isso acontece só nas mãos e nos pés? Porque são justamente as regiões mais expostas ao contato com superfícies e as que usamos para agarrar ou pisar. Elas também têm uma camada de pele mais grossa e cheia de queratina, que favorece a formação dessas dobras. A principal hipótese é que esses sulcos funcionam como os de pneus, melhoram a aderência em superfícies molhadas. E isso não é só teoria. Estudos mostraram que, com os dedos enrugados, voluntários conseguiam pegar objetos escorregadios até 12% mais rápido. Para nossos ancestrais, isso pode ter sido uma vantagem real. Imagina ter que caçar, escalar ou buscar alimentos em ambientes úmidos. Dedos enrugados podiam fazer toda a diferença nesse momento. No fim das contas, é um mecanismo automático que dobra a pele nas pontas dos dedos e nos dá mais firmeza em ambientes molhados. Um recurso simples, mas engenhoso, que a natureza desenvolveu para facilitar a nossa vida. E já que o corpo tem essas reações involuntárias, aqui vai outra curiosidade que mistura mito e ciência. Será que espiar com os olhos abertos pode fazer seus olhos pularem para fora?
Há um mito persistente de que, se alguém tentar espirrar com os olhos abertos, os olhos poderiam sair das órbitas, mas isso é quase totalmente impossível do ponto de vista anatômico. Durante um espirro, embora haja uma expulsão de ar com bastante força, a pressão não atua nos olhos, mas sim no sistema respiratório e na circulação sanguínea. Os olhos são fixados por vários músculos, como os retos e oblíquos, por vasos e pelo tecido conjuntivo, o que os mantém firmemente dentro das órbitas. Mesmo se alguém conseguisse manter os olhos abertos durante o espirro, algo que exige esforço consciente, já que o fechamento costuma ser reflexo, o globo ocular não sairia do lugar. O fechamento dos olhos durante um espirro é um reflexo automático. Pouco antes da explosão de ar, os músculos do rosto e das pálpebras se contraem sozinhos. Uma reação involuntária que ainda não tem uma função totalmente clara pra gente não, viu? Mas que provavelmente serve para proteger os olhos de irritantes ou respingos vindos do nariz e da boca. Essa ideia de que espirrar de olhos abertos pode fazer o olho sair da órbita já foi testada, inclusive pelo programa Mythbusters, e o resultado foi o esperado. Mesmo forçando os olhos a ficarem abertos com os dedos, ninguém perdeu o globo ocular. Tudo ficou ali, exatamente no lugar. Agora, em casos extremamente raros, existe sim uma condição chamada glow subluxation, ou subluxação do globo ocular, em que o globo pode sair parcialmente da órbita. Mas isso costuma acontecer por causa de traumas, manipulações físicas ou doenças bem específicas, nunca por um simples espirro. Para isso acontecer, seria necessário um nível de pressão muito além do que o corpo humano é capaz de gerar, assim, naturalmente. Enquanto isso pode parecer exagero, tem outro mito que muita gente acredita. Arrancar cabelo branco, será que ele volta a nascer preto? No meu caso, ele nem volta a nascer. Formiga dorme. Sim, formigas dormem. Mas não da mesma maneira como a gente. Elas adotam um padrão conhecido como sono polifásico, com vários cochilos curtos ao longo do dia, permitindo que cerca de 80% da colônia esteja sempre ali, no rala, ativa. Um estudo com a espécie Solenopsis invicta, a formiga de fogo, que é o capeta rastejando pelo mundo afora, revelou que as operárias fazem cerca de 250 cochilos por dia, com duração média de 1 minuto cada, totalizando cerca de 4 horas e 48 minutos de sono ao dia. Já a rainha de boa, dorme com menos frequência e mais duração, cerca de 92 cochilos por dia, com duração média de 6 minutos cada, somando aproximadamente 9 horas de soninho de boa para a rainha. No ambiente da colônia, esses cochilos são distribuídos de forma escalonada, garantindo que sempre haja operárias vigilantes ali no rala. Por isso, temos a impressão de que elas nunca param. Mas mesmo quando estão descansando, as formigas continuam alertas. Se você encostar nelas, por exemplo, elas mudam de posição na hora. Isso mostra que elas não estão em sono profundo, como nós, os mamíferos, e sim em um estado de atenção reduzida, meio tipo stand-by de formiga. O padrão polifásico reflete a necessidade de manter a colônia funcional 24/7. As formigas trocam turnos para dormir, cuidam de larvas, forrageiam e constroem um ninho sem interrupções. Pacu. O pacu é um parente maior das piranhas, mas ao contrário dos dentes pontudos de suas primas, sua dentição curiosa é mais regular, com extremidades quadradas, bem parecidas com as dos seres humanos. Ao contrário das maiorias das criaturas assustadoras do rio Amazonas, esse peixe é onívoro e grande parte da sua alimentação é composta apenas por frutas e nozes. Apesar de não ser considerado propriamente perigoso para os seres humanos, ele pode ser nefasto para os homens. Para se ter uma ideia, fora do Brasil, o peixe é conhecido como devorador de testículos. Os biólogos europeus alertam que, quando estão com fome, em território desconhecido, os pacus podem morder as suas partes íntimas, confundindo seus testículos com nozes.
Viu? O negócio é feio. As autoridades acreditam que eles foram introduzidos ilegalmente na Europa por alguém que pretendia criá-los como animal de estimação. A espécie também está se espalhando pela Oceania e há relatos de homens na Papua Nova Guiné que foram mortos depois de pacus atacarem as suas genitálias. Rapaz, Deus me livre. O peixe mede em torno de 21 centímetros, porém, em algumas regiões, pode chegar a 90 centímetros. Por precaução, os especialistas recomendam que banhistas não tirem seus calções em águas povoadas pela espécie. Por que Charles Darwin tocou piano para minhocas? Sim, Darwin realmente tocou piano para minhocas. O naturalista queria entender até que ponto esses animais, tidos como simples, eram capazes de perceber e reagir ao ambiente. Em seu último livro, A Formação da Terra Vegetal pela Ação das Minhocas, publicado em 1881, ele descreve meses de experimentos conduzidos em sua própria casa. Darwin colocava vasos com terra e minhocas sobre uma mesa ao lado do piano e tocava notas fortes. Nenhuma reação, mas quando os vasos foram colocados em cima do instrumento, o som grave do dó fez todas recuarem para dentro da terra. Era o primeiro registro que esses seres conseguiam sentir vibrações. O cientista foi além. Soprou tabaco, perfume e ácido sobre as minhocas. Enterrou folhas de repolho e cebola. Testou luzes e diferentes tipos de alimento. Descobriu que elas respiram pela pele, distinguem formatos e até escolhem as melhores folhas para tampar suas tocas. No fim, Darwin mostrou que, mesmo criaturas aparentemente simples, possuem comportamento complexo e papel essencial na natureza. Uma nova cor. O olho humano é capaz de enxergar até 10 milhões de cores. Mesmo assim, cientistas da Universidade da Califórnia dizem ter descoberto uma nova cor, uma cor que nunca foi vista antes. Os pesquisadores fizeram um experimento com 5 pessoas. Eles usaram um laser para estimular a retina dos participantes da pesquisa e isso fez com que eles se tornassem os primeiros humanos da história a enxergarem uma cor que não está no espectro da luz visível, uma cor verde-azulada considerada impossível. Eles usaram um equipamento chamado OS, que tem vários espelhos, lasers e elementos ópticos acoplados. Os lasers que o OS solta agem sobre a retina humana. Sabe quando a gente vê uma cor e o cérebro simplesmente entende que aquilo é azul, vermelho ou verde? Isso acontece justamente por causa dela, a retina, uma parte do nosso olho que transforma a luz em sinais para o cérebro processar. Quem faz esse trabalho de perceber as cores são umas células especiais chamadas células cônicas. Imagina que são sensores tipo filtros de cor. As células S pegam os tons de azul, as M sentem o verde e as L captam o vermelho. No experimento, os lasers ativaram essas células especificamente da retina das pessoas e elas disseram que viram uma cor nova, uma cor que não dá para descrever com as que a gente já conhece. Chamaram essa cor de holo. Mas nem todo mundo concorda que essa cor realmente existe. Alguns cientistas acham que pode ser só uma ilusão criada pela forma como o cérebro interpreta os sinais. O que você acha? Já tinha visto alguma cor parecida? Comenta aqui, a gente quer saber disso. Qual animal é biologicamente complexo e difícil de entender até hoje? E falando em bicho, se você já achou um animal estranho, o ornitorrinco, pelo amor de Deus, vai deixar a sua mente ainda mais confusa. Esse mamífero vive onde? Na Austrália. É uma verdadeira mistura de características incomuns, com o seu bico parecido com o de um pato, pés de lontra e cauda de castor. O ornitorrinco não causa estranheza apenas na aparência, mas a biologia por trás dele também. Esse animal é um dos poucos mamíferos que põe ovos, algo mais comum em répteis e aves, mas extremamente raro entre mamíferos. O ornitorrinco possui um sistema reprodutivo que mistura
mistura características de mamíferos e répteis. Embora seja um mamífero, a fêmea do ornitorrinco põe ovos e os filhotes são alimentados com leite, como qualquer outro mamífero. Mas, ao contrário de nós, o ornitorrinco não tem mamilos. O leite é secretado através da pele e absorvido pelos filhotes. É como se o ornitorrinco fosse uma fusão biológica de diferentes mundos, tornando-o ainda mais fascinante para os nossos amigos cientistas. Outro aspecto curioso do ornitorrinco é sua habilidade de caçar. Ele tem um senso de eletrorecepção, o que significa que pode detectar os campos elétricos gerados pelos movimentos dos pequenos animais, como camarões e minhocas, dentro d'água. Se arrancarmos um cabelo branco, ele nasce preto de novo. Muitas pessoas acreditam no mito de que, ao arrancar um fio de cabelo branco, ele será substituído por vários fios brancos ou até mesmo voltar a ser preto. Na prática, nada disso acontece. Cada fio cresce de um único folículo que tem a sua própria programação de pigmentação. Portanto, arrancar o fio branco pode gerar outro branco, mas não fazer crescer mais fios brancos do que antes. Além disso, a estrutura do folículo pode ser danificada se o gesto for repetido no mesmo local. Arrancar fios com frequência pode causar inflamação local, cicatrizes ou até fechamento do folículo, resultando em falhas ou diminuição na densidade capilar naquela área. Vai ficar careca. Ou seja, o risco real é a perda permanente do fio. Falei? Não o surgimento de mais cabelos brancos. Quanto à possibilidade de o fio branco voltar a crescer preto, isso é extremamente raro. Há relatos ocasionais de reversão espontânea da pigmentação, normalmente associados à redução de estresse ou à melhoria de condições de saúde que haviam comprometido os melanócitos, as células que produzem melanina nos folículos capilares. Tais casos são exceções e o processo não é comum ou garantido. A principal causa dos fios brancos é o envelhecimento natural, somado a fatores genéticos, deficiência de nutrientes, estresse crônico ou condições como hipotiroidismo ou vitiligo. Uma vez interrompida a produção de melanina no folículo, a chance de reverter permanentemente é mínima. Agora vamos sair um pouco dos humanos e falar de outros bichos. Qual é o animal com mais dentes no mundo? Você provavelmente esperava que fosse um tubarão ou um crocodilo. É ou não é? Mas a verdadeira campeã em números de dentes é uma criatura muito diferente. Os caracóis marinhos e terrestres, que possuem milhares de dentes organizados em uma estrutura chamada rádula, uma espécie de língua dentada. São os moluscos, como caramujos, lesmas e caracóis, que podem ter até 15 mil dentes microscópicos, os campeões de dentes do planeta. Essas estruturas funcionam como esteiras que raspam alimentos da superfície e os dentes vão se desgastando e sendo constantemente substituídos em um movimento contínuo. Outros exemplos notáveis incluem o tubarão branco, que ao longo da vida pode passar por 35 mil dentes devido à constante regeneração que caracteriza os polifiodontes, animais que trocam dentes repetidamente durante a vida. E já que estamos falando de criaturas esquisitas, sabia que os polvos têm 3 corações? Pois é, a natureza é mesmo criativa. Os polvos realmente têm 3 corações? Sim! Ao contrário de nós, polvos têm 3 corações, mas cada um desempenha uma função bem específica. 2 desses corações, os chamados corações branquiais, ficam posicionados ao lado de cada guelra e são responsáveis por bombear o sangue venoso até as guelras para que ele receba oxigênio. Já o terceiro, o coração sistêmico ou principal, leva o sangue oxigenado para o restante do corpo. Curiosamente, enquanto o polvo nada, o coração sistêmico para temporariamente de bater, o que diminui o rendimento do sistema circulatório e torna o nado uma atividade extenuante para esses animais. Por isso, eles preferem se locomover rastejando no fundo do mar. E se camuflando de um jeito, meu amigo, se você não viu ainda, vou te falar uma coisa, você não acredita não. Os bichos viram pedra.
Vamos seguir. O sangue dos polvos também é diferente. Em vez de hemoglobina, nossos glóbulos vermelhos, eles utilizam hemocianina, uma proteína rica em cobre que transporta oxigênio de forma mais eficiente em águas frias ou com pouco oxigênio, tornando o sangue azulado. Em resumo, o sistema cardiovascular do polvo é uma adaptação fascinante à vida marinha. 2 corações mantêm a oxigenação ativa nas brânquias, enquanto o principal distribui essa energia pelo corpo, mas descansa durante o nado, refletindo a sensível dependência de oxigênio desses animais. Falando em criaturas aquáticas, nós vamos finalizar com uma daquelas perguntas que parece boba, mas é profunda. Tem sede os peixes? A resposta depende do tipo de peixe. Em geral, peixes de água salgada sentem sede no sentido fisiológico de precisar ingerir água ativamente para manter o equilíbrio hídrico e salino do corpo. Já os peixes de água doce praticamente não sentem sede, pois a água tende a entrar no organismo por osmose, tornando desnecessária a ingestão voluntária de água. Peixes marinhos vivem em água muito mais salgada do que seu organismo, o que provoca constante perda de água do corpo. Para compensar, esses peixes bebem água no mar, ativando células especiais nas brânquias, células de cloreto, que expulsam o excesso de sal. A urina, nesse caso, é rara e superconcentrada. Já os peixes de água doce enfrentam o problema inverso. O ambiente é menos salgado que seu próprio organismo, então a água entra naturalmente por osmose. Por isso, eles não bebem água voluntariamente e eliminam o excesso produzindo urina abundante e diluída para manter o balanço interno. Do ponto de vista cognitivo, é impossível saber se os peixes sentem sede como nós, essa sensação de vontade de beber água. E se você curte esse tipo de curiosidade, tem um vídeo aqui no canal que você precisa ver. Com 1 hora só disso, uma sequência de histórias mais absurdas, improváveis e fascinantes que você já contou. Vale muito a pena maratonar depois, viu? Clica na tela e assista. Então, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que também vive se perguntando coisas aleatórias por aí. Beleza? Negócio fechado? Tamo junto? Sou o Boco. Esse é o Top 10. Até a próxima.